Olá, meu nome é Isabel e o meu grupo é responsável por apresentar sobre rochas e minerais. Então, os minerais são substâncias encontradas na natureza que possuem composição química definida e que sofrem um processo de cristalização. Na superfície terrestre, eles são formados através da cristalização do magma, da condensação de materiais rochosos que estão presentes nas camadas inferiores da Terra, da modificação de minerais pré-existentes sobre condições de temperatura e pressão, por exemplo, e também provenientes de meteoritos e demais corpos espaciais que atingem o planeta Terra. Posteriormente, vocês verão que as rochas são constituídas por minerais. Um exemplo disso é o granito. O granito é uma rocha magmática intrusiva que é constituída principalmente por feldspato, quartzo e mica, ou seja, 3 tipos de minerais. Em seguida, serão apresentadas as propriedades físicas e químicas dos minerais. Meu nome é Letícia e eu vou explicar um pouco sobre as propriedades físicas dos minerais. Então, as propriedades físicas dos minerais são uma junção do resultado da sua composição química e das suas características estruturais. E muitas dessas propriedades elas podem ser testadas por objetos como um canivete, uma moeda, ou podem ser visualizadas por um objeto como uma lupa. Então, alguns minerais eles se tornam de fácil identificação através dessas observações, que são justamente das propriedades físicas, porque muitas delas são até mesmo visíveis. A primeira propriedade é a dureza. A dureza é a capacidade que um mineral tem de ser riscado por outro. E na dureza nós seguimos uma escala que se chama a escala de Mohs, e o mineral nessa escala que apresenta a menor dureza é o talco, com dureza 1. E o de maior dureza é o diamante, com dureza 10. O diamante ele é capaz de riscar todos os outros minerais dessa escala, só que nenhum desses minerais consegue riscar o diamante. A segunda propriedade física é a cor, que nós podemos identificar até mesmo a olho nu. E alguns minerais eles podem ser identificados através da sua cor, porque eles apresentam somente uma coloração, como é o caso do enxofre. E esses minerais que apresentam somente uma coloração são chamados de idiocromáticos. Já outros, eles podem se apresentar de diversas cores, como é o caso do quartzo. E esses minerais que se apresentam em diversas cores são chamados de halocromáticos. A terceira propriedade física é o traço, que é o pó fino que o mineral deixa quando nós riscamos ele em um pedaço de porcelana. Então, através da cor do traço, nós podemos identificar facilmente alguns minerais, como nós temos o exemplo da grafita. Nós também temos como propriedade física o brilho, que é um aspecto que se destaca. E o brilho é a quantidade de luz refletida no mineral. E o brilho ele se divide em 2 grupos, metálico e não metálico, sendo que o não metálico se subdivide em outras categorias, como brilho vítreo, brilho gorduroso e brilho sedoso. Nós também temos como propriedades físicas o hábito, a clivagem e a fratura. O hábito é como o mineral se apresenta na natureza, já a clivagem é a capacidade que alguns minerais têm de serem rompidos de uma forma pré-determinada, e como exemplo nós temos as micas. E a fratura é quando os minerais não apresentam clivagem e eles se rompem formando estruturas. E nós temos um tipo de fratura que se chama conchoidal. E por último, nós temos as propriedades físicas chamadas de magnetismo, transparência e densidade. O magnetismo é a atração por um ímã que alguns minerais apresentam, já outros não. A transparência é a passagem de luz sobre o mineral. O brilho é a capacidade do mineral refletir a luz. Já a transparência é a passagem de luz pelo mineral. E nós temos a densidade, que é a relação entre a massa e pelo volume do mineral. Bom, gente, meu nome é Gustavo e eu fiquei responsável por falar as características químicas dos minerais. Bom, antes de tudo, temos que saber o que seria mineral. Mineral é um elemento ou um composto químico
proveniente de uma reação geológica, ou a partir de corpos extraterrestres, como o caso dos meteoritos que trazem esses minerais para a Terra. Lembrando que minerais são provenientes de reações inorgânicas. Bom, os minerais se dividem em categorias, e essas categorias serão definidas de acordo com o tipo de ligação e sua composição. De acordo com as suas ligações, nós podemos definir como será a forma desse mineral. E essas ligações são ligação iônica, que seria a ligação entre um cátion e um ânion, e se dá, a gente pode observar isso na halita. Temos a ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons entre um átomo e outro, entre um elemento e outro. E a gente observa isso no diamante, onde os elementos de carbono dividem o mesmo elétron. Tem também a ligação metálica, que se dá em metais e em elementos nativos. E há um compartilhamento de elétrons, mas esse mesmo elétron fica livre. E temos a última ligação, que é a ligação de Van der Waals, que é uma ligação mais simples, mais fraca, e a gente observa isso nas ligações de grafita. Os elementos também se dividem de acordo com sua composição química, e eles podem ser divididos em elementos nativos, como o diamante, o ouro e a prata, que apresentam apenas um elemento químico, os óxidos, que são aqueles que apresentam uma molécula de oxigênio, e esses óxidos se dividem em dois: os óxidos anídricos, que é o caso do gelo, e os óxidos hidratados, que é quando apresentam hidroxila, que é o caso da bauxita. Outro grupo desses minerais são os carbonatos, que apresentam moléculas de carbono, que é o caso da calcita. Outro grupo proveniente da mistura de elementos químicos são os sulfetos, que apresentam a presença de enxofre. Temos os sulfatos, que apresentam uma molécula de SO4, os haletos, que apresentam elementos da família 7A, como é o caso do cloro, flúor, do bromo e do iodo, que originarão cloretos, brometos, iodetos e fluoretos. E há também outros dois grupos, que são os grupos de silicatos, que são todos aqueles que apresentam sílica em sua composição, como é o caso do grupo do quartzo, do feldespato e das micas. E outro grupo seriam os grupos dos fosfatos, arseniatos e vanadatos, que são sais ou ésteres que dão origem aos ácidos fosfórico, vanídrico e arsênico. Meu nome é Mona Oliveira e eu vou falar um pouco sobre as rochas ígneas. Mas primeiramente, o que são rochas? Rochas são produtos consolidados resultantes da união natural dos minerais, mas que se diferem dos sedimentos das praias e que constituem-se em minerais soltos. Existem três tipos de rochas: as ígneas, as sedimentares e as metamórficas. As rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, elas se formam a partir do resfriamento e da solidificação do magma. Elas são classificadas em extrusivas, também chamadas de vulcânicas, que se formam a partir do resfriamento rápido do magma na superfície terrestre, e elas mostram uma textura de granulação fina e têm uma aparência vítrea, que é quando não dá para ver a forma
formação de cristais. Elas pertencem a duas categorias principais: lava, que é que dá uma aparência variada às rochas, e rochas piroclásticas, que são de erupções violentas. E também temos as intrusivas, também chamadas de plutônicas, que se dá pelo resfriamento lento do magma no interior da Terra. Isso proporciona um tempo adequado para o crescimento dos grandes cristais. E ainda uma rocha intrusiva é aquela que força o seu caminho entre as rochas vizinhas, que são chamadas de rochas encaixantes. As rochas ígneas também podem ser identificadas pelo seu teor de sílica, que é entre 70% e 40%, de acordo com as proporções relativas dos minerais, que são o quartzo, feldspato, as micas, piroxênio, anfibólio e as olivinas. As rochas félsicas, elas são pobres em ferro e magnésio, mas elas são ricas em minerais que têm alto teor de sílica. Um exemplo disso é o granito, que é uma das rochas intrusivas mais abundantes, e eles contêm cerca de 70% de sílica. Os minerais félsicos de coloração clara dão ao granito uma cor rosada ou cinza. O granito ele também é muito utilizado como uma rocha ornamental ou na construção civil. E também temos o riolito, que é uma rocha extrusiva que tem a mesma composição félsica e a coloração clara do granito, sendo de cor castanha clara a cinza, porém sua granulação é muito mais fina. E também temos as rochas intermediárias, que são rochas que não são nem tão ricas em sílica quanto as félsicas e nem tão pobres quanto as rochas máficas. Um exemplo disso é o granodiorito, que é um exemplo intrusivo desse tipo de rocha, que ele é muito semelhante ao granito. E a rocha extrusiva equivalente ao granodiorito é o dacito. Também temos o diorito, que ele contém ainda menos sílica que o granodiorito, e ele é dominado por plagioclásio e com pouco ou nenhum quartzo. Os dioritos eles contêm uma quantidade moderada de minerais máficos. E também temos uma rocha equivalente extrusiva ao diorito, que é o adenesito. Também temos as rochas máficas, que essas rochas máficas elas são ricas em piroxênios e olivinas. Esses minerais são ricos em ferro e magnésio e são relativamente pobres em sílica. O gabbro ele é um exemplo intrusivo desse tipo de rocha. Também temos o basalto, que é o equivalente extrusivo do gabbro, e ele apresenta uma coloração escura a preta e a rocha mais abundante da crosta, e é presente em todo o fundo marinho. E para finalizar, temos as rochas ultramáficas, que caracterizam pelos minerais máficos e apresentam menos de 10% de feldspato. Um exemplo dessa rocha é o peridotito, que tem um teor muito baixo de sílica, cerca de 45%, apresenta uma granulação grossa de coloração cinza esverdeada e ela é composta por olivina e pequenas quantidades de piroxênio e anfibólio. Ela é uma rocha predominante no manto e é a fonte de rochas basálticas e raramente são extrusivas. Me chamo Nathalie e vou falar sobre as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são aquelas rochas que são formadas pela deposição e compactação dos diversos tipos de sedimentos ao longo de milhões de anos. E os principais agentes atuantes na área de origem dos sedimentos são o intemperismo e a erosão. O físico desagrega a rocha e o intemperismo químico altera a composição química e a estrutura cristalina da rocha. Já a erosão remobiliza as partículas produzidas pelo intemperismo para outras áreas de deposição. Após a deposição dos sedimentos, os produtos finais são agrupados como sedimentos clásticos ou carbonatos. Os sedimentos clásticos são acumulações e empilhamentos de camadas formadas por partículas que variam de tamanho. Alguns tipos de sedimentos clásticos são seixo, areia, argila e silt. Os sedimentos clásticos também são chamados de siliciclásticos, porque são produzidos pelo intemperismo de rochas compostas predominantes de silicatos. Já os carbonatos são moléculas de soluções nas águas
dos rios, lagos e oceanos que foram produzidos pelo intemperismo químico. E tem também os sedimentos bioquímicos, que são minerais não dissolvidos de restos de organismos e minerais resultantes dos processos biológicos. Após as rochas sedimentares serem formadas pelos acúmulos desses sedimentos, ocorre a consolidação, que é conhecida como diagênese. A diagênese é o conjunto de transformações que o processo sedimentar sofre após a sua deposição. Logo em seguida vai acontecer a litificação, que é o processo de tornar-se rocha. As rochas sedimentares possuem grande importância econômica, dentre as quais se destacam as jazidas de carvão, petróleo e gás, que são originadas de partículas orgânicas depositadas junto a outros sedimentos nas bacias sedimentares. Também são as rochas sedimentares que abrigam os fósseis, possibilitando a compreensão e interpretação da evolução da vida ao longo de diferentes períodos da idade da Terra. Também é válido ressaltar que a maior parte da superfície da Terra é composto por sedimentos, que são partículas soltas de origens diferentes. Olá, meu nome é João Arthur e sou aluno de Geografia e hoje eu vou falar um pouco sobre as rochas metamórficas. Antes de mais nada, o que são as rochas? Rochas são conglomerados de minerais formados a partir de milhares de anos até se tornar uma estrutura sólida. E a gente encontra as rochas na camada mais superficial terrestre, que é a litosfera. As rochas têm vários tipos de... Existem vários tipos de rocha. Um deles é a rocha metamórfica. A rocha metamórfica nada mais é do que uma rocha pré-existente que passou por processos químicos e físicos que levaram à sua metamorfose. E o que seria esse metamorfismo? É todo o processo químico e físico que a rocha é submetida, que altera toda a sua estrutura, sua composição química e sua textura, às vezes até mesmo a cor. E pode ser caracterizado um desses fatores a temperatura e a alta pressão. Um bom exemplo de rocha metamórfica que passa por esse processo é o mármore. O mármore nada mais é do que a metamorfose do calcário, que é uma rocha sedimentar que, ao ser colocado sobre condições de alta temperatura e de alta pressão, passa por sua metamorfose e se transforma no mármore, que é um tipo de rocha metamórfica que é muito encontrada nas casas de todo mundo atualmente. Outro exemplo de rocha metamórfica é o gneiss, que é uma rocha metamórfica derivada do granito. Outro exemplo é o quartzito, que é uma rocha metamórfica derivada do arenito, que é outra rocha sedimentar. E é isso aí. Muito obrigado.